E aí, meu povo? E aí, Nação Celeste? Bora que bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o maior de Minas. Tá aí, nação, bora que bora, meio de semana sem jogos, né, para o Cruzeiro. O maior de Minas só volta a entrar em campo agora nesse próximo sábado contra a equipe do Vasco, partida no Rio de Janeiro, naquele mini torneio, né, contra clubes carioca, sabadão. Vasco e quinta-feira, próxima quinta, né, daqui uma semana, confronto do Maracanã contra o Flamengo. Mas enfim, muitas notícias estão acontecendo durante essa quinta-feira e eu não poderia deixar de estar também hoje te atualizando sobre tudo. Já peço logo de cara, nação, deixa o seu like, tá? A meta aqui é de 500 joinha, bora aumentar essa meta, 100 likes a mais do que eu tô pedindo aí há pelo menos um mês. Eu conto com a sua ajuda e eu sei da força do nosso torcedor para me ajudar nessa meta. Hypa também o nosso vídeo, já está escutando esse pedido, já clica em hypar aí para nos ajudar, comenta e compartilha também o nosso conteúdo, bora que tem bastante coisa. Vamos lá, nação, primeiramente bora falar sobre a nova camisa do Cruzeiro para a temporada 2025, a camisa 3, né? 1 lançada, 2 também, e a camisa 3 será oficialmente lançada amanhã, mas já tem coisa para te mostrar aqui, tá? Primeiramente, aqui o anúncio do Cruzeiro nas suas redes sociais sobre amanhã, dia 26, ter o anúncio oficial, então a camisa vai para as lojas de forma oficialmente falando, mas o Cruzeiro acabou de mandar para quem é sócio, né, imagens do novo manto, tá? Acabou de acontecer e aí eu vou te mostrar então aquilo que já sabíamos que teríamos, tá? Não é novidade essa camisa para quem acompanha o canal Cruzeiro Nostalgia, porque vazou algumas imagens. E tá aí, nação, essa é a camisa então 3 que, posso opinar, ficou linda, ficou sensacional. Eu aprovo, tá? De coração, eu aprovei demais, você fica à vontade para poder comentar, tá? Aqui no Central da Toca tem uma matéria sobre essas imagens, né, que foram enviadas aí para os sócios, e aí tem alguns detalhes bem interessantes, né? A gente pode olhar, por exemplo, atrás aqui, ó, uma menção ao Rio São Francisco, né? Um rio muito importante aí em Minas Gerais. Tem um petzinho ali com o desenho, né, do estado de Minas Gerais, e esses desenhos, né, na frente, com certeza vai fazer a alusão justamente ao Rio São Francisco, tá? Não à toa, a gente teve aqui nesse post, ó, o Rio São Francisco, tá? Como inspiração para esse anúncio digamos, né, do levar, né, a camisa 3 para Minas Gerais e para o mundo. É um dos orgulhos de Minas Gerais, né? O Rio São Francisco. Você comenta se você aprova ou não. Fato é que o Cruzeiro, com a camisa 3, projeta, nação, recorde de vendas de uniformes na história, tá? Com esse lançamento que vai acontecer, a gente deve ter aí, junto com a Adidas, um novo recorde batido, tá? O crescimento na comercialização de uniformes reforça o impacto não só dentro de campo, mas também fora das 4 linhas. Tem uma matéria que fala, né, no Central da Toca sobre isso. E só para trazer aqui um dos parágrafos, abre aspas, mesmo antes do lançamento oficial, o Cruzeiro já trata 2025 como o melhor ano em venda de uniforme da sua história, conforme a apuração do Central da Toca. Porém, devido a cláusulas de confidencialidade contratual, tanto o clube quanto a Adidas não podem divulgar números oficiais. Mas tá aí, nação, realmente eu vou dar minha opinião, eu gostei bastante aí do combo, né, de lançamento de uniformes para jogo, de treino, de viagens no Cruzeiro. Talvez o meu maior asterisco é a camisa número 1, tá? Talvez esse detalhe em branco aqui nas mangas poderia ser menor, mas mesmo assim acredito eu que a camisa, na minha modesta e humilde opinião, também ficou bem bonita. Vamos lá, bora para as próximas notícias, falando aí em 2025, falando em Campeonato Brasileiro, nação. Tivemos aí a atualização do pessoal lá do Somos Clubistas sobre renda bruta e líquida de bilheteria dos jogos do Brasileirão, e o Cruzeiro permanece em segundo, tá? E aqui, nação, eu quero chamar a atenção para a renda líquida, tá? Mas bora para os números. Primeiramente, renda bruta, o Flamengo lidera com 50 milhões de renda bruta e o Cruzeiro vem em seguida com 33,7 milhões.
Aí tem Corinthians em terceiro, Palmeiras em quarto e fecha o top 5 o São Paulo. Todos esses acima dos 20 milhões, tá? O resto abaixo. O nosso rival, que se gaba por ter a arena Meu Rival Venceu, arrecadou de forma bruta, não líquida, 12,6 milhões de reais. É muito pequeno esse time. Aí agora bora pra renda líquida. Aqui eu quero chamar a atenção, porque o líder permanece o Flamengo com 29,6 milhões, mas o Cruzeiro arrecadou pouco menos, 27,2, diferença de 2 milhões e meio, rapaziada, para arredondar. É uma diferença bem baixa, né? Se você comparar a média de público do Flamengo no Maracanã, né? Que tá pelo menos com uma diferença de 10 mil torcedores perante ao Cruzeiro. O Cruzeiro que também tem uma média, né, de público considerável, é o segundo colocado nessa lista. E aí, rapaziada, vem novamente a comparação com as frangas, que na renda líquida arrecadou 6 milhões. Cerca de 4 vezes menos que o Cruzeiro. Tô sendo generoso, tá? Porque 4 vezes 6 dá 24. Dá 24. Nem chega aos 27,2, mas tô sendo generoso com as franguinhas aqui, viu? Então assim, rapaziada, é mais uma prova da força do Cruzeiro desse ano, tá? E posso falar pra vocês, algo bem interessante também aconteceu ano passado nesse sentido aqui, que demonstra que aquele elefante branco que elas levantaram, rapaziada, vai dar muito dor de cabeça e não vai trazer retorno financeiro não, viu, fragada? Acho bom vocês abrirem o olho, vai ter que, sei lá, penhorar de repente. Próxima info, nação. Quero agora falar com vocês de algo importante que pode impactar diretamente a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Ontem o Palmeiras avançou vencendo o River em casa, né, por 3-1 de virada. E aí, essa classificação do Palmeiras vai impactar no confronto direto contra o Cruzeiro. Isso porque o Palmeiras receberá o Cruzeiro no Allianz Parque em meio aos confrontos contra ou a LDU ou o São Paulo, né? LDU e São Paulo jogam agora às 19 horas, tô gravando esse vídeo na virada da tarde pra noite. Daqui a pouco, então, entra em campo ambas as equipes no Morumbi. E aí, quem se classificar pega o Palmeiras com data, né, prevista para o confronto de ida acontecer no dia 22 e o confronto de volta acontecer no dia 29. E no dia 25 do 10 está marcado para o Brasileirão, né? Rodada dessa data, Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Então assim, rapaziada, pode ser algo até positivo ali, né? O Palmeiras, entre os confrontos do River, enfrentou agora em casa o Inter ou Fortaleza? Não lembro, acho que foi o Inter. Poupou 10 jogadores. Então assim, vai poupar pela linha de raciocínio dos últimos jogos aí que o Palmeiras teve a Libertadores no seu caminho. Então assim, ficam asteriscos aí, hein? Se o Cruzeiro até lá ainda continua nessa toada, nas primeiras colocações, pode ser sim um divisor de águas, tá? Próximo assunto, nação. Agora, duas informações que envolvem aí diretamente a equipe do Grêmio, tá? Primeiramente, quero falar aqui sobre o interesse no Paulo Pelaipe, tá? Informação do Diogo Rossi, jornalista dos mais conceituados lá do Rio Grande do Sul, que dá conta de que o Grêmio busca um novo diretor de futebol para o ano que vem. E tem dois alvos no mercado que estão empregados: Paulo Pelaipe do Cruzeiro e o Rui Costa do São Paulo, tá? E aí, nação, muitas pessoas podem comentar: vai embora Paulo Pelaipe, não sei o que faz no Cruzeiro. E aí eu quero me atentar, tá, a uma entrevista que aconteceu recentemente e dita a força do Paulo Pelaipe nos bastidores, tá? Foi revelado pelo Joaquim Pinto, né, nosso scout. Ele é o chefe do departamento de scout do Cruzeiro hoje, português, né, que veio a pedido do Leonardo Jardim. Ele revelou no podcast do Cruzeiro que o Neisser Valência, o destaque do último Sul-Americano Sub-20, que tinha Barcelona interessado, Porto interessado, equipes da Inglaterra interessadas, que o Paulo Pelaipe foi o cara responsável por fazer com que um negócio que já era dado como perdido fosse ter êxito. Não sou eu que tô falando, tá? É um cara que tem zero comprometimento em puxar o saco do Paulo Pelaipe, que é o Joaquim Pinto. Então, é silenciosa
a importância do Paulo Pelaipe nos bastidores? Pode até ser, mas tem uma importância considerável e foi pra trazer um moleque aí, rapaziada, que eu não sei vocês, eu vi poucos lances dele, não conheço a fundo, mas pra times desse calibre que eu mencionei estar interessado, é porque tem potencial. E no último Mundial Sub-20 ele foi o destaque, tá? Disparado, sendo artilheiro da competição e jogando muita bola. Chega no Cruzeiro no final do ano. Então assim, de coração, espero que o Cruzeiro consiga segurar o Paulo Pelaipe e não tem por que ele abandonar o barco num projeto, né, que tem tudo aí pra ser vencedor. E no Grêmio é um projeto mais de reconstrução, né? É um clube que tá no momento não tão, né, bacana e que pro ano que vem vai pensar em reconstrução, vai pensar em mudar ali o ambiente negativo dentro e fora de campo que tá instaurado não só nesse ano, mas já há algum tempo. E aí a outra notícia que envolve o Grêmio é a questão envolvendo o Marlon, tá? Emprestado pelo Cruzeiro, o Marlon fica próximo de acionar cláusula de compra obrigatória no Grêmio. Essa informação é da ESPN, tá? Publicada nessa quinta-feira, dia 25. O Grêmio está próximo de adquirir o lateral esquerdo Marlon em definitivo. O jogador de 28 anos está emprestado pelo Cruzeiro até o fim da temporada, mas já atuou 22 vezes dos 25 jogos previstos em contrato para ativar a cláusula de compra automática. Então assim, rapaziada, o Marlon é titular, ele é importante. Eu assisti ontem um pedaço considerável do confronto contra o Botafogo, jogou até o fim, teve a sua importância no game, a torcida tem ali, né, um certo aceite por ele, então realmente tudo indica que ele vai ficar por lá e essa grana vai entrar nos cofres do Cruzeiro, e é uma grana considerável, né, por um jogador que depois que renovou o contrato com o Cruzeiro, infelizmente sumiu, né, com o seu futebol, né. Então, que ele seja feliz lá no Grêmio e que também essa grana possa chegar aí, né, pra gente ter uma receita ainda melhor pensando na temporada 2025. E pra finalizar o nosso vídeo, Nação Celeste, TT. Falei em Grêmio, né, jogador revelado do Grêmio, saiu novinho. Hoje está no Panathinaikos. Deu uma entrevista pro Cartolouco, lá no canal do Cartolouco, e confirmou interesse do Cruzeiro, né? E aí ele comentou sobre voltar a jogar no Brasil, enfim. O ponto que eu quero focar aqui é que o TT foi procurado pelo Cruzeiro e estava naquela lista de pontas que estavam, ou no caso estão na Europa e que interessavam ao Cruzeiro, né? Acabou vingando a contratação do Arroio e do Sinisterra, mas o TT foi um dos nomes que o Cruzeiro aí chegou a sondar, chegou a tentar avançar de alguma maneira, tá? Ele confirmou o interesse, então eu acho que é válido ficarmos espertos, porque se teve uma brecha de interesse agora, possa ser, né, que nas próximas janelas esse interesse volte, tá? Confesso pra vocês que lembro pouco do TT aqui no Brasil, ele saiu bem jovem, né? Muito jovem mesmo, já tá um tempinho lá na Europa, rodou por exemplo pelo Lyon, né? Inclusive ele está na capa com o uniforme do Lyon, está hoje jogando na Grécia e vários clubes do futebol brasileiro em outras janelas já tinham demonstrado interesse. Então é um jogador que tem mercado e acredito que o interesse possa continuar, mas para concluir um negócio desses vai ter que passar por alguns concorrentes, o Cruzeiro. Comenta se você lembra do TT e o que você acharia, né, dele no Cruzeiro, se vale a pena esse interesse do Cruzeiro no jogador. Lembrando, janela fechada, então para essa janela não aconteceu e não vai acontecer, até porque já nem tem mais janela. Então é isso, nação, vídeo bem informativo, né, ainda vou finalizar com uma notícia sem capa pra vocês. Eduardo e Sinisterra não treinaram, tá, nos últimos dias, mas hoje o Eduardo foi a campo. O Eduardo foi a campo e treinou com os outros companheiros. O Sinisterra também foi a campo, mas fez um trabalho à parte, tá? Então tudo indica que Eduardo vai ser relacionado para o confronto contra o Vasco e tem uma tendência considerável do Sinisterra não ser relacionado contra o Vasco, mas ficar à disposição do confronto contra o Flamengo, os dois jogos agora seguidos no Rio de Janeiro. Lembrando que o Cruzeiro tem uma lista de jogadores aí pendurados que se tomar cartão amarelo fica fora de um confronto importantíssimo, próxima quinta-feira, dia 2 de outubro, contra a equipe do Flamengo. Chegou até aqui aquele like, mais do que humilde, eu conto com a sua ajuda, hype pro nosso vídeo. Fiquem com Deus, nação, até a próxima, tamo junto!